O Wolverine do Hugh Jackman quase participou do filme do Homem-Aranha lá de 2002 e no vídeo de hoje eu vou te contar essa história com muitos detalhes, então já deixa o like, se inscreve. O ano era 2001 e eles começaram a pré-produção justamente para lançar em 2002 o filme Homem-Aranha, que era dirigido pelo Sam Raimi. O detalhe é que nessa época a Marvel estava engatinhando ainda para o que um dia ela viria a se tornar, e nessa época o próprio Kevin Feige ele já era um produtor, tanto nos filmes ali do Hulk como nos próprios filmes dos X-Men e no filme do Homem-Aranha, ele sempre trabalhou na parte da produção, sendo um especialista ali, vamos dizer, na área dos heróis. O detalhe é que nessa época, o filme dos X-Men acabou sendo um sucesso muito forte, então quando eles foram lançar um filme do Homem-Aranha, eles falaram com o Sam Raimi e falaram, cara, e se a gente colocasse o Hugh Jackman, o Wolverine, no final do filme ou no começo do filme, e justamente fazendo referência ao Wolverine, colocando ele como Wolverine. O detalhe é que o Hugh Jackman, nessa época, quando soube dessa história, adorou e super topou, e quando o Sam Raimi tinha que tomar decisão, ele falou, cara, eu super topo, eu aceito. Desse modo, eles tinham os sims das pessoas mais importantes para conseguir fazer isso acontecer, e o detalhe foi nessa hora que as coisas começaram a dar errado. Conforme as gravações começaram ainda em meados de 2001, eles tinham uma janela muito apertada para conseguir fazer o Hugh Jackman participar das gravações. O Hugh Jackman nos anos 99, lá quando ele gravou o filme do X-Men, e depois dos anos 2000, quando o filme estreou, ele acabou se tornando um astro global e muitas pessoas conheciam ele. E o problema é que nessa época ele estava com a agenda de filmes cheia, literalmente cheia, de vários espetáculos de teatro e filmes para ele fazer. E detalhe é que ele falou, cara, eu tenho 2 semanas para participar das gravações aqui em Nova York, depois eu não consigo mais. Eles falaram, não, beleza, a gente vai dar um jeito. A tônica foi que quando eles entraram em contato com a Fox e falaram, cara, a gente precisa colocar o Hugh Jackman de Wolverine, então a gente precisa do uniforme que ele usou no filme antigo. Eles não achavam o uniforme dele não era achado. Nesse momento o próprio Kevin Feige ligou pra Fox e falou, cara, a gente precisa do uniforme dele, a janela de tempo tá apertada, eu preciso que vocês peguem esse uniforme que ele usou nas gravações e mandem pra cá, pra ele poder utilizar junto no filme do Homem-Aranha. E pasmem, a gente nunca viu essa cena justamente porque eles não encontraram. Passou essa janela de 2 semanas, o Hugh Jackman voltou ali, né, pra região dele, pros Estados Unidos, e esse filme aí nunca rolou, ele nunca rolou a participação dele, e muita gente até hoje acha que isso tem a ver com a mão da própria Fox de não querer misturar os universos, meio que manter aquela coisinha assim, cada macaco no seu galho, e isso é muito comentado até hoje, né? Eles falam, tá, tudo bem, mas se eles não participaram, né? Se ele não participou, então o universo não é o mesmo, são universos diferentes. E isso fez muito mal, inclusive. Vocês têm que pensar que o próprio Doutor Destino, ele era para ser inserido dentro do universo do Homem-Aranha, né? Tinha algumas citações a ele, né? Então, vocês veem que assim, a ideia era para essas coisas serem muito mais, vamos colocar assim, desenvolvidas mesmo, né? O detalhe é que nessa época o Kevin Feige acabou ficando muito bravo por não conseguir inserir o Hugh Jackman. Conforme os anos se passaram, as coisas não melhoraram, né? Porque a gente lembra que a Fox sempre teve uma relação muito dura com a Marvel, muito difícil com a Marvel, e principalmente por ter direitos de grandes personagens. Então, que a gente tá falando de Quarteto Fantástico, né? Não precisamos nem falar dos X-Men, personagens muito importantes e que de certo modo ficaram sem ser utilizados, ficaram à mercê, né, de ser utilizado para alguma coisa que de fato fosse legal. Então a gente vê que o destino no final das contas não foi o melhor possível, não era o que a gente esperava, né? Mas as coisas pioram mais. Conforme os anos se passaram, eles começaram a perceber que eles deviam fazer um posicionamento público e falar assim, cara, tudo bem, né? A gente prometeu que teria, a gente especulou aqui internamente que teria, mas não teve. O que a gente pode fazer? É nesse momento que eles escolhem a pior coisa possível. Quando filmes são lançados, muitas vezes dentro do DVD do filme, uma coisa que muita gente não conhece, mas hoje em dia, eles mandavam um box com gravações dos bastidores do filme. Então ali tinham curiosidades sobre como foi gravar o filme, sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, o quanto foi legal, o quanto não foi, e era isso aí. Eles cortaram justamente essa parte, eles não deixaram acontecer. Então o que acontece? Na hora da gente saber dessa história, que o Hugh Jackman, que o Wolverine ia participar de Homem-Aranha, a gente não soube, porque na época não foi divulgado, isso foi cortado dessa versão final do DVD. Então vocês veem que essa que seria uma das coisas mais legais pra gente, né? A gente fala, caramba, o Wolverine vai estar no filme. A gente não teve.
Então vocês veem o quanto é foda, né? A gente fala, pô, né? Queria muito ter visto essa cena. Todo mundo queria, mas a gente não pôde ver, a gente não pôde acompanhar. Então vocês veem que é aquilo que eu sempre falo, a história ela é bem mais embaixo, né? Os detalhes que a gente sempre tem nesse tipo de vídeo, principalmente, é como são os bastidores das coisas. E como eles cortaram isso justamente, eu acho que desse arquivo principal, que é esse arquivo bruto que conta a história de como foi a gravação do filme. Então a gente não ia saber nunca, provavelmente, a não ser por entrevistas anos depois, que o próprio Kevin Feige comentou sobre isso, falou que existe essa possibilidade, falou que foi conversado e depois contou a real mesmo, né? Que só não rolou o multiverso. E vocês parem pra pensar comigo, nós estamos em 2026. Isso era pra acontecer em 2002. Então a gente demorou 24 anos pra ver a interação desses dois personagens. Patroa, por que você tá falando isso 24 anos, né? Esse ano? Sim, a gente tem que lembrar que quem vai participar, quem vai ter interação, isso, mas eu acho que não vai. Coração, calma aí. Vai rolar sim a interação do Hugh Jackman com, né, no caso, o Wolverine do Hugh Jackman com o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Isso vai rolar, isso não é uma novidade pra ninguém. Então assim, a gente vê que cada vez mais, né, as coisas estão se encaminhando aí pra esse caminho. E assim, a gente não tem como negar muito, gurizada. A gente já chegou no momento que não tem o que falar, né? Falar assim, mas eu não gosto. Cara, gostar, você tem todo o direito do mundo de não gostar, né? Eu não gosto da minha ex, mas a gente tá aqui. Então assim, é o que eu falo. A gente tem nos próximos meses, né, essa possibilidade de ver o que é muito legal. E eu acho que a gente traz essa análise também de falar, cara, pô, a gente poderia ter visto um multiverso expandido, a gente poderia ter visto um Homem-Aranha junto com o Wolverine, o que é uma coisa que ia ser sensacional de assistir, ia ser uma coisa legal, né, muito bacana de assistir, mas não rolou por causa da desorganização, né? O que eu digo pra vocês, rapaziada, quando o assunto é esse? Eu torço aqui dentro pra que isso não aconteça de novo com a Marvel, né? Que a Marvel tem organização hoje em dia, né? E fala, pô, mas a gente podia colocar 2 personagens, pra não tá com uniforme, não rola. Deus queira que isso não aconteça, né? Eu acho que se uma coisa dessa acontecer com uma franquia tão grande que nem é Doomsday, né? E, pô, aí é pra quebrar o cara, né? Eu ia ficar pistola pra caramba, mas é sobre isso, né, rapaziada? Vamos nessa, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele hype, se inscreve no canal, que aqui sempre tem vídeo foda pra vocês. Valeu, falou. E faz o D de Doomsday. Tchau.